Que isso? The Promised The Promised Neverland, Neverland. Yakusoko no Neverland, Gados. ou A Promessa da Terra do Nunca. Promessa da Bom, Terra do Nunca. chame como você Já quiser, ouvi mas falar pra desse quem não anime, mas eu conhece, eu nunca vou dar um assisti. resuminho muito breve. Ah, Imagina gostei. aí, Chiquititas, Ai, eu onde adorava todas as crianças Chiquititas. que moram dentro do orfanato têm diploma em assistir Cellbit e conseguiram entender o final de Evangelho. Porque só assim pra explicar por que Não, que todo ninguém mundo é tão entende o final de inteligente. Evangelho. E um moleque de 6 anos consegue ter mais QI do que eu. Prodígio. Eu desconfio desse moleque, aliás, ele sempre é muito suspeito. Mas ele tem uma parece carinha que é um adulto no corpo de uma criança, bonitinha, né? Tão fica fofinho. de olho nele porque ele é muito suspeito. Como é que é o nome dele mesmo? Não lembro desse piada. Piozinho. Piozinho. Não lembro, mas ele é suspeito, Do fica lado. de olho nele. Beleza, É um vou anime que ficar. provavelmente, se você não viu, você já viu alguém fazendo piada dele com gado. E sim, Porra, acabei piadinha de gado fazer, em perdão. 2020, nossa, que Perdão, engraçado. perdão, Haha, crianças perdão. do orfanato viram carne, açougue. Sim, agora eu sou o juiz do YouTube. Eu vou Militou, bater o né? martelo e vou falar o que é engraçado e o que não é. E piadinha com gado em 2020 não é engraçado. Pois Quero é, ficar né? zoando Já as criancinhas, deu, galera. como se estivesse no lugar delas, você não ia ter no mínimo 3 neurônios pra pensar num plano. Você aí que não consegue nem acompanhar um raciocínio básico do Ray. Agora imagina se Eu você sinto estivesse que isso dentro aqui do anime e tivesse é 12 reto pra anos. mim, Você ia ser cara. uma criança que ia comer massinha. Vocês já comeram Todo massinha de mundo bebê? Eu atuando nunca pra comi. não entregar nada pra mão, tu ia ser o filho Só da comi puta, ia pilha. deixar o plano vazar e ia acabar Não. com todo o rolê pra ninguém. Eu ia escapar ser a do mina que orfanato. morreu. Bom, o anime se passa com 3 protagonistas: Florzinha, Lindinha e Docinho. Exatamente, A Florzinha é a mano. chata do grupo. Ah, é uma a menininha. animadinha que quer fazer Tá, tudo com entendi. todo mundo. Quando for dar rolê, ela vai fazer questão de chamar um por um. Ela fica mal se alguém faltar. E é a ecológica do grupo. Aí, Greenpeace, galera, bora Greenpeace, é a fazer líder do Greenpeace. piquenique ao ar livre, Vamos aplaudir ó, o chama sol. todo mundo. É tipo paulista. É tipo Um paulista, lado pô, assim. calma aí, É o cara. sério, Nem o todo paulista é fodão assim, que tá de irmão. braço cruzado. Que É o Sasuke, né, caralho? Não perca de tempo, eu prefiro ficar lendo meu livro. Eu Top sou 10 tão metadas do Ray. antissocial. Aí, Emma, é melhor você mudar o seu nome. Ah, por que, Ray? Porque o Emma aqui sou eu. É verdade, ele é o emo. O cara é basicamente o Sasuke do anime, eu falei? só que foda, inteligente pra caralho. Pior que é Pega o L de parecido. Death Note, só que ele não morre. Então, Caralho. é o Ray. É um Então já é personagem que vantagem, todo mundo porque se gosta ele é o L porque que ele é não morre, fodão. esse E ele é o por último, fodão, a gente exato. tem a Lindinha. Não, esse aqui não tem muito a ver com a Lindinha, não. Até porque eu não me lembro da Lindinha morrer em nenhum episódio. Meu Deus, ele morre. E bom, é basicamente essas 3 crianças comandando todo o resto. O desenho Então, me muita lembra coisa acontece. Pokémon. Por exemplo, Os a gente traços apresenta do o desenho. Dom, que é um personagem chato pra caralho. Ele tem cara de um pé no chato. saco, tudo que, Que ele ele quer faz? fazer. O Dom quer se meter, sendo que o Dom não é inteligente nesse anime. É assim, se o personagem não é inteligente, a gente já não gosta tanto dele, porque a gente é exigente, sabe? A gente quer que todo mundo seja tão inteligente quanto o Ray, o Norman e a Emma. A Emma não é tão inteligente. Emma não é inteligente, ela é os sentimentos. Como que a mulher não é inteligente, sendo que ela ficou uns 3 meses com a perna quebrada, só comandando o gado, sem conseguir se Cara, eu mexer? só disse que ela fez a não piadinha era com o gado tão também. inteligente, mas ela é E aí também inteligente. tem a Guilda, que é uma personagem de óculos. E é isso, ela não tem muita Então. personalidade não. Ela é uma personagem de óculos, tenta desenvolver um pouquinho a personalidade dela ali. Então É, tem a aquele brilhinho personalidade foda dele é no ter óculos, que só óculos. personagem de anime foda tem. Mas nem isso adianta, que ela continua sendo uma personagem bem Parece a graça e Velma. sensal. E também tem várias De outras Os crianças, Incríveis. como por exemplo, figurante 1, figurante 2, figurante 3. Figurante tem que ter, padrão. Parece o Norman com uma testa Caralho, de cearense. realmente parece o Figurante Norman. 4, figurante 5, figurante 6. A garotinha Essa que mina aí foi que eu falei que eu era. no primeiro episódio. F. Isso é muito triste não zoar. Fiquei curiosa pra saber por que ela morreu e como que aconteceu isso. VMZ, cara, VMZ é Detalhe, esse anime incrível. tem uma das melhores aberturas de todos os animes. Duvido, mostra. Ai, vai mostrar mesmo. Ai, essa música é tão legal. Ai. Eu cantando as músicas que eu gosto assim. Só fazendo instrumental. Eu amo com os nariz deles em anime, é sempre assim, né? Um negocinho levantado. Muito foda. O Ray é muito foda. Emma, passa-te a bufas, aceitas? Lógico. Essa parte aí já foi a capa do meu face, moleque. Quando eu comecei a assistir o anime, eu achava que a Emma era um homem. Porque Sim, eu basicamente também a pensei Emma que era é um Bipolho, homem, só eu que me de cabelo senti mal, laranja. tá ligado? Mas na verdade não, ela é uma garota. Ela usa saia, né? Coisa que o Ray tem a voz do Killua. E quando eu vi esse anime, ele tava em lançamento. E tinha uma coisa que me deixava muito puto. Todo episódio terminava na melhor parte. Não, E o anime primeiro se passa episódio, o basicamente final do assim. primeiro Começa episódio, tudo muito lindo, puta tudo merda. muito feliz. Todo mundo lá no Chiquititas remexendo. Só que a diferença desses Chiquititas é que Ah, você você tem que apareceu no fazer o Enem Chiquititas, todos os então dias da você é sua um- vida. E aí depois de fazer o Enem, você pode viver local normal de com as outras adoção. crianças. Mas o que você vai fazer num lugar que não tem televisão, não tem computador, não tem um tablet? Pô, mas Aí dá pra as jogar crianças têm que bola. viver igual antigamente. viver igual Exatamente. antigamente, é uma Vai merda. comer Aí uma o que elas fazem? Elas terra. ficam Vai brincando na brincar. floresta, porque é só isso que tem pra fazer.
É o que acontecia. Isso aí já. Quem nunca tomou uma bolada quando criança? Cara, o pior é que eu já levei Mas bolada nem na isso ela cara. pode fazer direito, porque tem um limite, que é um portãozinho que a mamãe fala, ó. Pode passar esse portão não, moleque. Tem Se tu passar, portão, tu tem tranca a porta muro durante que não o pode de noite. subir. E as crianças ficam com o cu na mão, porque ninguém sabe o que é tranca-porta. Nem você que tá vendo esse vídeo sabe o que é tranca-porta. E aí ninguém passa. Até que um dia, uma garotinha A guria do coelho. adotada. Por que tá entre aspas adotado? Eles matam a criança, e o que eles fazem e com as todo mundo fica crianças? feliz. E aí todo mundo comemora e tem sempre uma cerimônia sempre que alguma criancinha é adotada. Ai, o que tá Vão lá, acontecendo? comemoram, se despede, a pessoa veste uma roupinha, que no final é uma roupinha toda, porque ela vai morrer. Mas enfim, e aí na hora que ela tá sendo levada pra ser adotada, Eu tô com medo desse deixa caiu o seu coelhinho, e aí, adotada. a florzinha lindinha, docinho, Vão percebe que o coelhinho vão caiu, cometer mas a docinha crimes, não faz combater nada, os a docinha crimes. fica lá com o bracinho cruzado E as no canto, forças tipo, do mal. Aí, ó, caiu aí, né? Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Alguém. Alguém, né? A florzinha aí, a lindinha, vê isso e fala: que tal se a gente fosse levar isso lá pra criancinha? Que senão ela não vai conseguir viver sem o seu coelhinho. Aí Isso, ele fala, tadinha. É verdade, vamos. E aí eles descem, vai. Psh, 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 psh. E aí quando eles descem, eles chegam lá no portão e lembram: a mamãe falou que a gente não pode passar, senão os tranca-porta vai aparecer de noite. Aí ele fala, curiosa pra saber "Não, o que mas que é por esses uma boa tranca-porta." causa. Vamos. Apareceu Aí o João com ela uma vai, máquina então de tá choque, bom, assim, então falando, vamos, vai, né? reage aí, Já, não pode vai que ir. do outro lado tem floresta. Vai que do outro lado tem essas coisas pra nós fazer piquenique, assim, né, meu? Porque eu moro em São Paulo, Moro em né? São Aí, Paulo, porra, né? meu, Ó, aí eles paulista, vão, pô, atravessam o sacanagem. portão, e na hora que ele chega lá, tem um caminhãozão de Casas mudanças das Bahia. Casas Bahia. Fala logo o que acontece! Enfim, aí eles veem esse caminhão e, porra, como criança nova, né? Primeira vez que tinha visto um carro tunado na frente deles, começam a fuxicar em tudo. Sim. Até que eles encontram um corpo da menininha que tinha acabado de ser levado pra Nossa, adoção. mas olha Por que isso que eu falei, pesado. adotar. Porque Essa ela não cena vai é ser da hora adotada, ela foi demais. morta. E é isso. Mas Aí por eles que começam a mata ver as uns grunhidos, crianças? Eles, ih, caralho, os tranca-porta, meu. Aí eles tranca-porta. começam a correr, né? Aí eles, quando eles correm, eles se escondem assim, ó, embaixo do caminhão. E começa a ver uns pés estranhos, né? Mano. Caralho, os tranca-porta. Aí os tranca-porta sentem Ai, cheiro fiquei de... assustada agora. Tem criança Pensei aqui. que era outra vibe, mas eu Começa a gostei procurar, desse começa a anime. procurar. Aí a mulher também tá lá, né? A Que mama, horror, a mama mano. vê, caralho. Ah, será a que mama deu alguma sabe que merda? eles Começa a mataram a procurar menininha. por todos os lados, e aí eles Você é uma olham embaixo do péssima caminhão mama, e- mama. Será que a gente esses fica no bichos comem suspense, né? Porque criança? o anime tem isso, o anime é de suspense, então ele vai te Sim. deixar suspenso o tempo todo, filho. Tu Ele fica te o pega tempo assim, ó, te todo bota de cabeça pra suspenso. baixo, amarra o seu pé no telhado e você fica suspense. Mas aí, quando Ah, eu a câmera gosto volta, de os anime moleques já assim. estão correndo pra um carro. Óbvio, né? Senão eles vão morrer. Com o cu na mão, porque eles viram Mas que não eram contém três? essa Por que você porta. tem dois Aí ali? chega já como... Ouzinho quando a Kai só usa o E no LOL. Joga Cara, LOL em ficou, 2022. Caralho, isso é tranca-porta. Cara, mas que porra é essa de tranca-porta, velho? Eu achei que tranca-porta ia ser tipo uns... Preciso fugir daqui. Segurança, Aí a irmã velho. fica, meu Deus, a gente precisa dar um jeito de escapar. Aí a irmã, mas a gente precisa levar todo mundo. só Eu nós acho que eu ia só E meter enquanto o isso, no pé cantinho, e de vou. braço cruzado, quem tá lá? Vocês se virem, sei lá. O Sasuke. E aí depois passa um tempo, eles vão, eles contam pro Ray o Ah, que tinha docinho. acontecido. A Ray fala, eu já sabia. Eu já sabia, Começa a seus conversar burros. e tal, e começa os três. Agora a gente precisa fugir do orfanato. Vamos Isso bolar não um vai plano. dar E eles certo, começam né? a pensar num plano e começam, e se a gente fizesse isso aqui, nesse dia aqui, e não sei o que, e não sei o que lá. E pronto, começa uma discussão. A Emma quer fugir levando Sim, todo a Emma mundo, não- Porque né? afinal eles são todos irmãos e cresceram Irmãos. juntos. E nossa, eles não podem só sair e deixar o pessoal nessas Eu deixava, condições. O Ray foda-se. quer fugir só eles três. Levar Porque, todo mundo vai porra, ser difícil, eles esse são que é os o três foda. mais rápidos, eles Seria são o os três ideal, mais mas levar inteligentes, todo eles mundo é conseguiriam difícil. escapar. Agora levar um monte de criança melequenta e catarrenta vai dar um puta trabalhão e vai dar merda. E o Norman quer fugir só ele e a Emma. Filho da Aí depois disso passa um tempo, eles começam a planejar mais as coisas certinho e começam a pensar, eu acho que a gente tem um rastreador. Por que, que Tipo, eles na pensam nuca. isso? Porque sim, eles começam a analisar as coisas lá e provavelmente num lugar que a gente não vai conseguir visualizar tão claramente. Então a gente precisa analisar tudo nos mínimos detalhes. E eles começam a pensar e eles descobrem que o nosso rastreador tá na nossa orelha. Aí o que Ah, eles o pensam? na orelha, é Eu acho que vai verdade. ser um jeito da gente treinar essas criancinhas. Tá, eu não entendi, eles vão treinar todo mundo? E aqui a gente já vê um reflexo da nossa sociedade, porque se fosse atualmente, ninguém ia querer brincar. As pessoas iam Nossa, preferir morrer com uma certamente. vida cômoda, brincando nos seus tablets e celulares, assistindo Lucas Neto. Cara, e eu aprendi realmente se muitas coisas esforçarem com o em Lucas fazer um Neto. Aprendi a treinamento imitar uma árduo físico foca, pra conseguirem a tomar ter banho uma de chance de Nutella. fuga. E aí passa o tempo, eles começam a brincar de pique-pega, e aí a mãe já começa a desconfiar das criancinhas que não falam, mata essa não dá conta dessa véia?" porra sozinho não, preciso de auxílio. Essa E mulher aí é o não é o demônio, auxílio cara. do governo, na verdade ela contrata uma ajudante. E aí pra foder com o plano deles, chega uma irmã. Mas não é uma irmã criancinha não, agora é uma mulher velha pra tomar conta junto com a mulher lá, a mulher do mal, a mulher lá, a Mama. Tinha que ser a Mama, né? Puta Igual que do pariu, essa filme mulher Mama. Tem um boneco bizarro, ela fala com o boneco, mano. Ela fala, Esquisitaça. essa porra vai virar Toy Story daqui a pouco. E porra, essa mulher é foda. A mina ela é, quer porra, virar Mama rápida pra também, né? caralho. Ela é inteligente pra caralho. Aí ela começa a caçar as crianças, ela faz uns planos lá, ela consegue capturar todas as crianças, faltando só o trio principal. E aí o que que ela faz?
Ela vai atrás da Emma. Meu e como ela Deus, velho. Será que desconfiava uma delas das vai morrer? crianças que sabiam de tudo era a Emma, ela joga assim um verde, mas ela joga um verde pra tão tentar colher amarelo, madura. moleque, que a Emma pega a manga assim, descasca e come. E aí, beleza, ela consegue colar a Emma, porque também, porra, a Emma, em vez de correr sozinha, ela foi tentar salvar as crianças, como se fosse uma prova de vida. Mas depois passa o tempo e ela fica dividida entre colar o Norman ou colar o Ray. E aí, no final, ela não consegue pegar nenhum dos dois, o tempo acaba e eles dois vencem. E aí, parece que tá tudo indo bem. Os três estão com uma sinergia muito boa, já estão começando a bolar uns planos muito bons, até que eles começam a desconfiar que tem um impostor no grupo. Virou a E aí, Among Us. sobra pra quem? Pros doisinhos lá, o Dom e a Guilda. E no começo o Dom não acredita, eles brigam, saem na porrada, aí ele dá um soco no Norman, ele dá um soco no Ray. Todo aí mundo querendo dar socos. Ele dá um soco na cara do Dom. Porra, moleque chato do cara. Ah, é o que apareceu lá no começo, que tinha cara de ser chato, lembra, lembra, beleza. gente? A gente tem mais gente no nosso grupo. Porém, ao mesmo tempo, tem chance dele ser o traidor. Cara, E aí isso o deve Norman ser faz muito plano foda, muito né? foda. Ele Você esconde vai a saber corda quem e é ele que diz pra tá, Guilda tipo, que a corda tava na biblioteca. do outro E lado, pro Dom, ele fala que a filtrado. corda tava embaixo da cama. E ele conta esse plano pro Ray. Mas na verdade era tudo mentira. Porque esse é o plano que ele contou pro Ray. Mas na verdade, ele tinha dito pro Dom que a corda tava no refeitório. E pra Guilda, ele disse que tava no banheiro do segundo andar. E a legal. corda que tava Bom embaixo da plano pra cama descobrir dele quem é que sumiu. tá Ou mentindo. seja, Ray era o impostor. O Ray é o impostor. Só que o Ray é muito pica, cara. O Ray não é cuzão. Nem tenta se justificar. Eu ele só confiei aceita nele. E dá uma risada épica dos animes. Muito macabrão. Coringa. Todo anime tem o, Mas depois o ele vira um espião Ed duplo. depressivo. Basicamente, ele espiona as que crianças ri do pra nada, mama, igual um e ele espiona a louco. mama pras crianças. E na verdade ele era um espião muito bonzinho. Ele só aceitou isso tudo pra ficar sabendo das coisas e proteger todo mundo. E aí a Emma primeiro fica puta com ele, porque ele é um espião, ou seja, Ele sabia de usou tudo outras desde o criancinhas de começo. cobaia pra conseguir as coisas que ele tem hoje em dia pra ajudar na fuga deles. Mas ao mesmo tempo, a Emma consegue ser tão empática e entender que provavelmente foi muito difícil pra ele. Talvez não saber tenha disso sido tudo tão durante difícil todo dele. esse tempo e aguentar tudo sozinho e calado. Ai, ela tem um Emma coração vai lá muito e bom. Aperta a mão dele forte pra caralho. E se você não sabe, aperta a mão, seu cu é bom. Aperta os ossos, seu cu é nosso. Gostei Abraço dessa, dele. E aí mano. depois ela fica de boa e eles continuam dando seguimento no plano. E aí depois é um episódio muito foda, vai acontecendo muita coisa, até que eles conversam com a Crone, eles começam a se aliar. Ah, que legal, trocam mais pelo menos informação, mas ao um mesmo adulto tempo sem do lado falar muita deles, né, coisa. pra facilitar. E pronto, a mama descobre da porra toda e no próximo episódio a mulher já parece morta. Mano, Refere no nem chat pra mais uma pessoa que foi fudendo. pro abate. Nossa, que triste, velho. E aí o plano Caraca. começa a falhar, começa a dar tudo errado. Eles tinham feito lá um planozinho de escolta pra Emma e o Norman verificarem os arredores enquanto todo mundo protegia. Cara, é muito e bizarro. ficava Essa avisando menina caso do a óculos, Mama ela tá sempre com uma saísse. criança Só que tá no tudo colo. errado. A Mama tranca o Ray no quarto, o Dom vai ter que arrombar a porta. Foi e muito nisso, fácil arrombar a pronto, porta. A Mama sai e vai em direção onde tava o Norman e a Emma. Vai E acabar ela com a raça chega lá, deles. E aí ela fala, nossa, não precisamos mais atuar agora. Finalmente eu posso ser eu de verdade. E pronto, fica um jogo de tensão do cara. Cara, ela vai matar Até que o essas Norman crianças, né, começa a velho? Porque correr, pra ela é vai tentar fácil. meter a Se ela fuga, já e a sabe que Mama eles estão simplesmente pega a Emma tentando e fugir. quebra a perna dela. Aí pronto, aí os moleques Meu Deus, pra que isso? Começa a correr. E aí chega o Dom, a Guilda Mas e o a Ray, Guilda e não pronto, era- Os cinco protagonistas da merda da fuga das galinhas. Só- Pronto, fim do sonho. Foda-se, deu ela tudo parece mó errado, não foda tem mais agora. fuga, agora é só aceitar e acabou, GG. E Ah, aí, como se encerrou não assim fosse o anime. suficiente, a Mama ainda solta uma notícia muito boa de que o Norman é o próximo a ser enviado. E acabou. Amanhã os moleque, demônios fica vai te comer. desestruturado, cara. Imagina entra em se saber que você depressão. vai Olha morrer a cara desse filho da a qualquer Ele abre a momento, torneira assim. e deixa ligado durante uns 12 minutos. E fica olhando por nada. O cara tá em choque, ele fica Lógico, ele tremendo, tá velho. esperando a Imagina morte, você, mano. Todo tu mundo tá ficaria de em boa, E aí choque. tu recebe a notícia de que você vai morrer, mano. Meu É tipo Chaves Deus. chegar pro seu Madruga e mandar que, você não vai morrer. Vou matar o senhor. Mas aí depois, o Norman engole tudo isso porque ele não pode demonstrar sentimentos. Ele tem que ser o pilar pilar o das Almighty, chamas. base de conforto de todo mundo. E aí ele mete um sorriso no rosto e chega lá pro pessoal e fala, gente, tá tudo bem, eu vou morrer, mas vocês fogem, tá legal? Cara, mas O como Ray é que eles fica vão puto, fugir? O ele outro tá sente com a perna que, porra, quebrada, todo o plano velho. dele, todo o esforço dele de anos pra fugir com os dois amigos dele. Foi tudo em vão. E aí ele fala que, a Tadinho, gente não pode véi. deixar isso acontecer não. Se Não, eles o Ray gostam é da muito nossa carne, Sasuke, é véi, só só a que ele gente é muito prejudicar ele. legal. Então a gente pode, quebrar o Ele braço, seria o meu por exemplo, preferido. ou quebrar uma perna, igual que a Emma tá com a perna quebrada e ela não pode ser enviada durante esse tempo. E pronto, genial, é todo mundo começar a se quebrar que aí ninguém vai ser comido. E eles trocam um papo lá e mas ajudam isso tá tudo muito pra que legal, o Norman seria da consiga hora, tipo, fugir ver amanhã. fazerem Ele ia um ser o filme próximo a ser assim. enviado, ele ia fugir sozinho e depois de um tempo, quando todo mundo fugisse, eles se encontravam lá fora. O importante é o Norman não morrer. Então pronto, chega esse dia, acontece e ele vai e começa e nossa, uma tensão, ele vai correndo sozinho. Aquele Essa cena é montão, maneira, né? estilo Shingeki no Kyojin. Estilo Só falta aparecer Shingeki. um passarinho e depois Só falta um tipo, titã. colossal. Depois o Norman sobe o muro. Cara, mas se ele se jogar ali, atenção, não corre risco de eu vou dar morrer pra também, porque ele é muito conversando com o Ray, pequeno, com a e o Emma, muro e eu aí acho ela que pega o parece ser resguardo alto. dela e quando ela olha
olha aquilo, ela dá um sorriso. Ai, que Os dois não psicopata. entendem nada. E quando eles olham pro lado, quem tá vindo ali? O Norman com uma cara de acabado. Ué, E aí, por que o pronto, Norman tá com literalmente essa eu fiz cara? um sonho, o Ray fica puto. Mas depois o Norman explica que na verdade ele não fugiu, porque do outro lado das muralhas era um penhasco. Nossa, não tem nem como Exatamente, fugir. era um penhasco. E aí pronto, agora não é só o Norman que vai morrer não, vai É todo todo mundo mundo. morrer nessa porra, porque não dá pra escapar. Mas diferente disso, o Norman vai e mapeia o campo todo, volta com tudo, desenha, deixa tudo certinho pra eles e ele entrega pro Ray o dispositivo de tirar as coisinhas da orelha. Porque por ele ser Dispositivo de impostor, tirar quando ele coisinha passava da orelha, informações, ele conseguia trademark. ganhar prêmios. E foi Então, com esses colecionando várias prêmios, ele acabava coisas. pedindo alguns dispositivos durante anos e anos, e depois ele pegou todos esses dispositivos, pegou as peças que ele precisava em cada um deles e montou um dispositivo de remover o rastreador. Caralho, E pronto, o Ray- isso pro Ray Porra, acabou, o foi cara é a o pior MacGyver. posição que ele podia ter feito, porque ele nem usou. E aí acabou, o Ray fala, porra, esse moleque nunca pretendia fugir. E o Norman, não, realmente, eu não pretendia fugir mesmo. Se ele Eu morrer, só eu vou queria ficar fazer muito uma triste. análise pra vocês e Ai, tal. que E isso, fica tristeza, tudo mesmo. isso. O Norman dá um abraço nos dois, agradece Tadinhos. por tudo e se despede, vai pegar as coisinhas dele. E aí, na hora que ele tá catando as coisinhas que ele tem pra levar, ele acha um telefone sem fio. Imagina, e ele leva com a todo Emma mundo quando os dois eram depressivo crianças. E é vivendo uma ceninha tudo muito isso. fofa, mas o foda é que é momentos antes da desgraça acontecer. Ele termina de fazer suas malas, que aliás ele não bota nada porque ele sabe que ele vai morrer mesmo. Mas E já acabou. pensou o Chegou a hora plot da twist, daí despedida realmente dele, ele vai a Emma adotado? fica em choque, literalmente. Daí nem ela todos sai da muleta morrem? e vai correndo na direção dele. Pô, Aí ele caiu, segura né? ele e fala, Saiu da "Não, você muleta, não como é pode que ela fazer isso conseguiu aqui ir agora? no Porque modo senão se ela assassino?" realmente botasse o pé no chão, ela ia foder com o plano todo. E ele já deixou tudo certinho, É, né? só eles seguirem. E é isso, eles se despedem, mete o chapéuzinho e vai saindo. Não, A Emma do nada. começa a chorar e Ray nem se despede. Ray tá Tadinho. tão puto com Ai, o que cara que ele nem agonia. olha Quero na ver cara da acontecer. mulher que vai morrer. E aí, na hora que eles estão descendo, ele faz uma pergunta pra mãe, que aí a mulher entra em choque. Eles lançam mamãe, você é feliz? E a mulher Ai. começa a ter uma crise existencial. Parece que ela tá vendo um vídeo de reflexão. Meu Deus, ela pode e parar repensa toda a terapia, vida dela e vê Fatinho. quanto que é uma merda. Depois que o Norman morre... Mas aí ele ele realmente desanima morreu? de Ninguém todo o viu? plano, Não ninguém mostrou quer fazer nada? mais nada, eles só aceitam as coisas. Mano, E vai todo assim mundo durante um morrer? tempo. Sério isso? Chega o aniversário do Ray, que é o dia que ele vai ser enviado. Ele e vai aí a morrer Emma vai até também. ele. E eles começam a trocar uma ideia. E aí, filho, prepara a cabecinha que agora é só explosão. A Emma fala que durante esse tempo todo, ela nunca pensou realmente em desistir, porque senão todo o esforço que o Norman fez teria sido em vão. E ela começa a mandar lá um discurso no jutsu de que O Norman discurso fez isso padrão tudo por Naruto, eles, né, eles de precisam fugir motivação. pelo bem de todos, e nossa, são os nossos irmãos, a gente não pode desistir deles, e pipipi, papopó. Pipipi, E o Ray popopó. para, ouve isso tudo e taca o foda-se. Literalmente, o cara joga álcool nele mesmo Mentira. e acende o fogo. Mentira. E filho, acabou aí. Tu só ouve o grito Mentira. da Emma de longe e um incêndio. Fogo no orfanato. Mano, filho, ele se acabou, matou da tudo em forma chamas. horrível Aí, porra, possível, fogo, velho, garoto, mas- caralho, fumaça, Meu cheiro de Deus, queimado. que Aí a isso, Mama vê isso, vai velho? correndo lá. E a Emma tá em choque. Ela grita: o Ray tá com fogo. O Ray morreu. E aí Nossa, a que Emma fica pesado, desesperada. cara. Não tava esperando Pagou por a isso. encomenda, o moleque Ai, tá se ela não ali, entrega a tá encomenda, o que desesperada. acontece? Ela vai lá pegar o extintor. Aí ela, na hora Puta, que que ela eu vira consegui pro lado salvar pra ele, Emma porque fugir. ela tá Cadê a salvando Emma, ele pra filho? matar ele Cadê? depois. Aí a Mama pega o rastreadorzinho dela e olha, o Ray tá ali mesmo. E a Emma tá ali. Ela vai até o corredor onde a Emma tá. E ela olha pro rastreador. Ela olha pro corredor. Ela Olha pro rastreador. Ela olha pro corredor. E só tem um balde. Aí ela chega Emma no já balde, fugiu. filho. E tem uma orelha, moleque. Ai, a Emma cortou ai, a própria ai, orelha. Tacou dentro do balde e saiu Um GOG dos correndo. anos E acabou, 2000. filho. Fugiu todo mundo junto. A Emma treinou os molequinhos durante todo esse tempo. A Emma também já sabia que o Ray queria se matar. Porque Ele se sacrificou, queria fazer na real, vingança né? pra Ele é muito Mama. foda, Durante esse realmente. tempo todo ele nunca planejou fugir de verdade. Ele queria salvar os amigos dele e se matar. É Pra por mãe isso dele que a gente sentir nossa, prefere perdi minha o encomenda pro Sasuke, fogo, o hein, filho. Ray. Porra, tá pior que o Sedex esse trabalho. Ah, a carne E já aí vem a Emma tostadinha, vai, né? Pega o fósforo, não deixa o Ray tacar fogo nele mesmo. Ah, Dá então um ele tá tapa na vivo. cara do moleque, porra, merecido. Tinha que dar mais, aliás. Tinha E que ela dar conta mais. Que o Norman já tinha deixado tudo certinho. O E cara agora morreu eles pra deixar escaparam. certinho, vamos Enquanto cobrir. isso, a mãe tá lá olhando pro fogo no orfanato, rindo com a orelha da Emma na mão. Ai, que horror, E cena acabou, bizarra. GG, todas as crianças já Mas estavam esse anime é bem fugindo. diferentão. Aí o Ray olha pro lado e pergunta: Emma, cadê as crianças mais novas? E aí a gente tem um corte e a gente vê o Phil, aquele moleque mesmo que eu falei pra tu desconfiar, do lado da Mama. E aí a Emma Traidor. explica que era melhor deixar o pessoal mais novo pra vir buscar eles depois de um tempo, e que ela contou tudo pro Phil. Ah, que já e ele tava era o desconfiando. traidor, Então ele era ele vai ser o traíra. responsável sobre as criancinhas mais novas. E eles têm 2 anos até a criança de 4 anos fazer Puta 6. responsabilidade, As né? crianças Tudo começam em a fazer 4 um anos. rapelzão assim pela floresta. Mas quem do que muro montou até a esse floresta, rapel? e todo Peraí, mundo vai esse rapel passando. tava aí A desde Emma e o Ray sempre? tem uma ilusão louca ali de ver o Norman. Mas dá nada não. É tudo ilusão mesmo. Ele morreu. E Será aí que eles morreu vão mesmo? Vão passando. Eu tô Tem um muito
muito Foi confusa. trancado, mas aí Ah, o Ray Ray também carrega a arrancou a garotinha orelha. que tava com medo e olha por moleque que tava lá. Mano, cheio será de que vai medo dar e lança merda? um... Será que esse rapel vai Vocês não são quebrar? garotinhos, a gente tá com medo disso não, né? E aí pronto, as masculinidade frágil, não. Nós somos homens héteros. Passa o mesmo cocô na mão. Eles tão e usando pronto. o quê? Ele pra Todo mundo descer passou, um só falta a Emma. E na hora cabide? que a Emma vai se preparar pra passar, quem é que chega? A mama, Mamãe. fi. A mulher chega A lá mãe em cima tá e fala, on. não, Por que você que não vai matam fazer essa isso. velha Nossa, logo? você é minha filha, vem, Emma. Você não pode fugir. vem pra você morrer, é mamãe vai te preciosa, matar, não sei meu o quê, Deus, não sei e o quê. Ela vaza, tá com foda-se, vai, mulher. Exato, E é muito certíssima. foda. Essa parte aqui é realmente muito foda. Que a mama solta o cabelo e dá um sorriso. E Ela fica feliz desiste. por eles terem fugido. Tá E feliz ou ela não tá? sente que era o que ela queria Quer ter matar feito um os tempo filhos ou não atrás. quer? Só que como o garoto que ela gostava acabou morrendo, ela meio que perdeu a vontade de tudo. Ai, e ela eu vou sentiu que as chorar. crianças dela tiveram capacidade suficiente Que pra bonita de seguir em cabelo frente, solto, né? conseguiram fugir e dar certo. É uma sensação de liberdade. É, Aí ela dá um empatia sorriso pelo vilão. e Ela não é o fala vilão, pras na crianças real. delas fugirem de verdade, que tá tudo bem. E aí vem um flashback dela. com Porra, esse é essa, garoto que velho? ela É gostava muito na plot época. twist. E a Essa gente mulher tem era do meio que o mal, não passado é? da Ela ficou Isabela. feliz, não Conta Tudo que ficou. ela viveu. Basicamente a Isabela parecia que ser a muito Isabela, né? com a Emma. E esse garoto parecia muito Com com o o Ray. Norman. E a musiquinha que a Norman, Isabela perdão. canta durante o anime todo do... A Isabela sempre curtiu cantar uma música, né? Quem tá aqui no canal sabe. Acho que música... Era esse garoto Depressiva. que tocava no seu violão. Isso aí é um Ela ficou violão. com essa música na cabeça. E Mas quando essa mulher não é chegou uma a vez dela de psicopata morrer, a doente? mulher que cuidava dela no orfanato fez a proposta dela se tornar uma mama. E foi o que ela acabou fazendo por sobrevivência. Foi o jeito dela de se manter viva ainda. E ela foi obrigada a ter um filho. E durante a Mano, gestação esse desse anime é muito filho, ela louco, ficava cantando velho. Eu não tô bastante essa entendendo música. nada. E se você prestou atenção no anime, tem uma criança do orfanato que também cantava essa música. Que é o Ray. Caralho, E sim, a ela é Isabela mãe era a mãe do de Ray. verdade do Ray. E Por o Ray isso que ele lembrava era um disso agente tudo, duplo, porque ele sofreu era de uma realmente o doença filho que ele não legítimo da perdia a mama. memória durante a sua infância, ou seja, Por isso que ele lembra tinha de tudo. informações Algumas coisas com privilegiadas. detalhes, as outras um pouco mais vagas, mas basicamente ele tem lembranças desde quando ele era um feto. Sério? E por isso que ele já sabia de tudo que aconteceu Caralho! no orfanato. Ele lembra de tudo desde quando Eu não ele chegou sabia ali. dessa, E eu vi o Isabela anime. vai Eu sorrindo, esqueci dessa tira as parte. cordas das crianças que fugiram, dá um sorriso e fala pra elas irem em frente e terem cuidado. E as crianças começam a correr. Tá, todo mas não mundo tem um muito monte de feliz, bicho a Amy na rua? emocionada porque eles conseguiram fugir. E aí eles Mano, chegam vai do outro ter lado da alguma floresta, merda nessa vem um sol floresta. Eu pela não acho que essa primeira vez floresta e vai ser aparece o Norman safe. cabeçudo. Quando Deus te desenhou, ele não tinha borracha. Deixa o cearense, cara. A Caneta escorregou. Nasceu essa desgraça. Cara, muito bom rever Promised Neverland. Eu sabia que vocês estavam pedindo esse vídeo há muito tempo nos comentários, eu tô ligado. E, mano, tem uns detalhes que eu não lembrava e o Matoso é um gênio, né? Fazendo esse resuminho pra nós aí, muito bom. Se você não viu Promised Neverland, vai ver. Eu tô extremamente apaixonada. Eu realmente vou pesquisar sobre. Minha cabeça, nossa, teve mil teorias que eu criei. E aí era totalmente ao contrário e um monte de plot twist de verdade. Muito bom. Eu não conhecia, eu tô extremamente apaixonada.